Oi, Cami. Oi, Deu certinho. boa Boa noite. noite, pessoal. Estamos aqui novamente, mais uma semaninha. Ai, Cami. E agora, essa semana, a gente vai entrar mesmo, né, Cami? Não que a gente não tivesse entrado antes, né? Mas agora a gente vai dar um pouquinho mais de informação, né, Cami? Sobre as É constelações, as leis. isso. E hoje também a gente vai falar mais de assuntos assim bem teóricos assim, mas ao mesmo tempo que a gente consegue observar na nossa vida cotidiana, né? Então é bem Sim. interessante, é bem É, legal. e é engraçado, né, Cami, que a gente vai falar hoje sobre as ordens, né, ou leis de amor, como alguns chamam. O Bert falou as ordens, né, do amor. E é engraçado que tem gente, né, não sei, tem pessoas que nem sabem, né, sobre essas leis que a gente vai falar hoje. E tem algumas pessoas que pensam assim, talvez se eu não acreditar nisso, isso não vai atuar em mim, né? É, Mas é que não é uma escolha, né? A gente acreditar ou a gente não acreditar, a gente concordar ou a gente não concordar. Não existe essa opção, né? Como a gravidade, né? Eu não concordo com a gravidade, né? Eu simplesmente sinto os efeitos dela em mim enquanto eu estou aqui nesse planeta. E não com essas leis, com essas ordens e que o Bert observou nos relacionamentos, não é diferente, né, Cami? a gente sabendo disso ou não, né? Concordando com isso ou não, querendo isso ou não, É, ainda assim a gente é influenciado e influencia. é, Influencia as outras pessoas em todas as nossas relações, baseadas também nessas ordens, né? Que as ordens do amor que o Bert chama, nada mais são do que os princípios, né? Básicos da vida, né? E sim, conhecer isso, né? Essas dinâmicas, né? Que são essas três ordens que a gente vai falar hoje, ajudam a gente a viver com mais leveza, né? Com mais liberação e a organizar as nossas relações, né? Em todas as áreas da vida. Né? Então é sim. interessante. E o que eu convido, né, essa noite que as pessoas possam vir com a gente, né, nessa série do Feijão com Arroz, é que as pessoas ouçam, lógico, né, compreendam, mas não acreditem muito no que a gente diz, né? Sim. Vão por si mesmos, né, na sua própria vida, nas suas próprias relações, observar essas dinâmicas para você mesmo tirar suas próprias conclusões e Sim. ver aonde elas estão se aplicando. Isso é um exercício muito importante, até interessante, né, de autoconhecimento, né? E para ver também, você começa a observar os próprios emaranhamentos que você tem, né, Sim. nas suas relações. E isso já é um grande passo na solução e num reequilíbrio, na reorganização dessas relações, né, se a gente conhecer essas ordens do amor, né. Então, Sim. são três ordens, né, que a gente vai falar hoje, né. A primeira é o pertencimento, a segunda é a hierarquia, né, e a terceira é o equilíbrio de trocas entre o dar e o tomar. Então, Paty, se você quiser começar. Eu acho até, Cami, que a gente pode começar falando. Eu pensei, né, até da gente começar pela hierarquia, né? Que põe a ordem, vamos falar assim, né? E, e essa da hierarquia, né? Ela é tão simples com as palavras que a gente vai falar aqui, que o pessoal fala, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas na prática não é tão óbvio, né, Cami? Que a hierarquia, então, o que o Bert observou? E deixando claro também, né, Cami, que não foram leis que o Bert criou, né? Não é uma coisa Não. assim que ele criou, nossa, ele desenvolveu, não. Ele observou, né? Ele observou na prática, participando de vários trabalhos, né, ao longo da jornada dele, que o Bert ele estudou muito, então ele tem uma jornada de busca pela expansão da própria consciência dele, né? Que isso que, na verdade, marca a trajetória dele de vida. Então, ele experimentou vários trabalhos e um deles, uma das abordagens foi essas dinâmicas que aconteciam na época já dessas terapias em grupo, onde colocavam representantes e tal, e que depois, somando todos os conhecimentos e tudo que ele observou na prática, a gente tem a constelação como a gente tem ela hoje, propriamente dita. Mas então, assim, não, ele não tirou do nada isso, né? Foi observação em cima de observação da vida prática e cotidiana e de como as relações se desenvolviam, né? É, Tanto
fluídas ou emaranhadas ou aquelas enroscadas, né, Cami? Você falou em dinâmicas, né? Então, assim, o que que aconteceu, né? O que acontece, né? É que quando essas ordens, né, que ele chama de ordens do amor, são violadas, né? Essas dinâmicas invisíveis, elas causam um desequilíbrio no sistema familiar, né? E aí isso traz consequências, né? Sim, Independente da época, né? Do tempo, né? Que isso aconteceu, normalmente os descendentes, né, mesmo eles desconhecendo, né, os fatos, o que aconteceu na história familiar, essa memória ela permanece no campo mórfico, né, do sistema, aquela memória do sistema familiar. E alguém é muito comum, né, na verdade, é que algum descendente depois ele vai estar o que a gente chama emaranhado, que significa o quê? Ou ele vai repetir padrões, né, vai continuar esse padrão de repetição como uma forma de lealdade, né, e inconsciência, né, ou ele vai ter situações, o mesmo destino, talvez, de um ancestral, ou vai ter sofrimentos, né, sintomas, né, na sua vida, aparentemente sem nenhuma explicação racional, né, então sim. essas são algumas das consequências, né, de quando as ordens do amor são violadas, né. Sim. E aí, então, acabei falando sobre a hierarquia, né? Quando a gente fala que é simples e tal, os grandes são grandes, os pequenos são pequenos. Quem vem primeiro, quem vem depois, vem depois. Parece óbvio, mas vamos pensar na prática, né? Então, assim, quem são os grandes em relação a nós? Os maiores que nós são, primeiramente, os nossos pais, que também são pequenos perante os pais deles, né? Os nossos avós, que são maiores. E aí tá, mas qual o efeito disso, né? E os meus filhos são menores perante a mim. E aí, tá, mas isso é óbvio, grande, grande, pequeno, pequeno, tá. Mas na prática não é tão óbvio. Por quê? Às vezes, que dinâmica eu posso estar sofrendo, pode estar atuando em mim e eu não estou percebendo, por exemplo, na minha vida cotidiana. Por exemplo, se diante dos meus pais, tá? Eu não olho eles como grandes, como os primeiros, no sentido de que eles têm o destino deles, eles são responsáveis pelas escolhas deles, e eu acho que as escolhas deles estão erradas, que minha mãe poderia fazer isso, que meu pai poderia fazer aquilo, ou porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo, ou tanto eu olho para o passado quanto eu olho para o presente com uma ideia de que tem algo errado ali. Eu não tô no meu lugar de pequena, porque eu não tô respeitando que eles têm o destino deles e eles são grandes o suficiente para fazer as escolhas deles. Então, aqui eu já saio do meu lugar. E aí, se eu saio do meu lugar como filha, então eu saí da minha posição ali de pequena, que eu quero me colocar maior do que eles, eu também não consigo estar no meu lugar de mãe, que eu também, perante os meus filhos, eu também vou estar fora do lugar, e isso também vai causar uma desordem para os descendentes. Então, essa é uma coisa simples, vamos falar assim, mas que na prática, às vezes a gente não acha que o que a gente está fazendo a gente está violando essa lei, né? A gente pensa, não, mas e o que eu tô fazendo é o certo, porque onde já se viu? Minha mãe está errada de estar fazendo isso, meu pai nunca deveria ter feito aquilo. E a gente se justifica, né, para permanecer nessa postura fora do nosso lugar, né? É. E lembrando também, né, que a hierarquia ela é muito conectada com a precedência, né? Então, como a Patrícia falou, então quem veio, e isso tem a ver com uma ordem cronológica mesmo, né, Exato. Paty? Então, assim, quem veio antes tem precedência sobre quem vem depois, tá? Isso não significa que é autoridade, né, ou aquele que sabe mais. Importância. Não é isso, né? Mas é o mesmo o desenho da árvore genealógica, mesmo, né? Sim. Que nós, que somos perante os nossos ancestrais, nossos pais, somos pequenos perante eles, né? Mas a desordem acontece, né? O desrespeito, né? E a violação dessa ordem da hierarquia, ela acontece também muitas vezes, não só por arrogância e por julgamento, mas também por amor. É um amor cego, da Sim. gente achar que nós, dentro do nosso tamanho de pequenos, a gente ainda vai conseguir, porque a gente percebe que muitas vezes fragilidades, né, nos nossos pais, nos nossos avós, ou naqueles que vieram antes, e por amor a eles a gente tenta, né? A gente fica tentando salvá-los, ou ajudá-los, ou Sim. achando que a gente sabe como resolver
aquelas dificuldades que eles têm, né, na vida deles, sem considerar que cada um tem o seu próprio destino, né? E aceitar o destino do outro, quando a gente ama muito, gente, é É difícil. É difícil. difícil, né? A gente sente como se assim, como que eu vou aceitar o destino tão difícil do meu pai e da minha mãe e vou ser feliz, né? Então, Sim, não é? Não é assim? E aí é muito comum isso acontecer, né? É um amor, mas é amor, gente, é um amor que é também dentro da visão sistêmica a gente chama de amor cego, né? É um é. amor que não ajuda, é um amor que mesmo que a gente tente e passe a vida inteira infringindo essa ordem, essa lei, né, da hierarquia, nós iremos falhar. Tá? Sim. E aí, muito tempo da sua existência já vai ter passado e você, ao invés de olhar para a sua própria vida, para o seu futuro e para frente, você está olhando para trás. Né? E isso tira muito da nossa força, desgasta muito a nossa energia e, mais ainda, desgasta as relações com aquelas pessoas que a gente está tentando salvar e que tem precedência perante nós, porque eles também, na alma deles, sabem que aquela pessoa não vai poder, que na verdade Uhum. eles vieram depois e eles antes. Então, eles também não querem isso para os descendentes, né? Exato. É, muitas vezes, né? Tem algumas dinâmicas que são diferentes, mas normalmente é assim. E isso causa conflito. Experimenta ver na sua própria vida se você está vendo, sei lá, sua mãe, sei lá, sua mãe se separou, né? Ou sua mãe tem algum tipo de vício, cigarro, né? Bebida, alguma coisa, e você vai lá ficar enchendo a paciência, falando assim, mãe, você não deve fazer isso, você tem que tomar o remédio X, você, Uhum. né, você é isso, você tem que ir no médico tal, vê se ela vai ouvir. Aí que a pessoa não vai ouvir mesmo, Mesmo. né? Então, a gente tem que encontrar outras formas de ser úteis, né? É. Para essas pessoas. E muitas vezes é permanecendo no nosso próprio lugar, né, de filhos, né, perante nossos pais e aceitando e respeitando as decisões Uhum. que eles tomam para a própria vida, né? E É. a gente observa e muitas vezes a gente não quer isso para nossa vida e também tudo bem. A gente não precisa mais repetir, porque a partir do momento que a gente está no nosso próprio lugar, né? Porque a hierarquia ela tem muito a ver também com o lugar, né, Paty, como você Sim. disse, né? Quando a gente está no nosso próprio lugar, os outros também ao nosso redor tendem a ficar no lugar deles, Automaticamente ficam, não sim. é? Mas a É. partir do momento que a gente sai, aí começa A bagunçar. a bagunçar, né, Paty? É bem assim mesmo, né, Cami? E eu acho que esse é o exercício que a gente pode fazer, né? Concordar. É, concordar, mesmo não concordando, né? Começa da boca pra fora, tá bom, eu concordo. Mas pode ser que com o tempo isso vire uma prática e alguma coisa muda internamente, né, Cami? Se É, já começar pelo menos não julgando, né? Ou não tentando salvar, porque é isso que tu falou, é muito importante, desse amor cego que, de certa forma, é uma ilusão infantil, né? De que a gente pode fazer alguma coisa, de que a gente é grande o suficiente para mudar o destino dessa pessoa. é, Então a gente só tá enxergando um pedacinho, a gente não sabe o todo, né? O que essa alma, esse espírito carrega, quais são as necessidades que ele tem para experimentar aqui, né? Quais são a diversidade de sentimentos, de experiências que ele veio para ter aqui nessa terra. Então, quem sou eu para falar que não, ele não pode experimentar isso? Ou às vezes o pai e a mãe estão lá na miséria. E aí a pessoa não tem paz dentro dela para viver a abundância, por exemplo, porque como que eu vou estar abundante se meus pais estão na miséria? Mas às vezes os pais estão bem ali naquela situação e o filho, ou a filha quer porque quer tirar eles daquele lugar, né? E eles estão ali na simplicidade deles. Não, eles não têm esse olhar da miséria, para eles tá tudo bem. E o filho não consegue, por exemplo, ir num restaurante caro e pensar, nossa, mas meus pais estão lá, eles estão naquela vida tão humilde e tal, e eu tô aqui usufruindo, vou viajar, vou gastar e tal. E eles aqui, não, mas tudo bem. Essa olhar com a dignidade, porque eu acho que quando a gente também quer se intrometer nesse sentido de achar que a gente tá que tá errado com eles, é como se a gente tirasse a dignidade deles também, né? Então eu acho que é olhar eles com a dignidade e com a força que eles têm para viver o destino deles. E claro, meus pais estão passando necessidade, claro que eu posso ajudar, eu vou. Isso daí não, é o
correto, mas o que não tá correto é quando eu me incomodo e eu quero tirar eles daquela situação. E aí eu começo a forçar uma situação, eu começo a ser desagradável, começa a... Assim, a gente sabe, começa a dar conflito, os pais começam a se É. incomodar, começa a dar discussão. Essa hora eu saio do meu lugar. É verdade. E também, assim, isso que você está dizendo é muito, muito importante, porque a gente costuma, muitas vezes, confundir, né, a ajuda prática, né, que a gente Sim. pode até dar, a gente, né, pode levar coisas, pode ajudar com coisas materiais, pode ajudar, né, com serviços, levando em médicos e tudo, mas a partir do momento que você interfere, É. né, aí já passou do limite, né? E, Interfere ou quer que eles tomem outras decisões, né? Eles querem ir é, por um lado e a gente fala, não, o certo é esse, isso daí tá errado e tal. Aí. Gente, não se enganem, quantas vezes a gente faz isso, né? A Ah, gente faz isso muito, muito é, mesmo. E tudo bem também, né? Por quê? Porque quanto mais a consciência e conhecer, por isso que é importante a gente falar hoje sobre as ordens do amor, né? Porque quanto mais a gente tem conhecimento, a gente vai se percebendo, saindo do nosso próprio lugar, e aí mais rápido a gente volta para o é, nosso próprio lugar, né? E isso exato. evita muitos conflitos, isso evita muita confusão e isso evita um desperdício da nossa própria energia, né? É, E não só aceitar as coisas como são, né? As coisas como foram, né? As pessoas como elas são também, mas aceitar, concordar e uhum, aceitar, né? Que aí uhum, no caso seria o assentir, né? é, A gente é o assentimento, né, das coisas e uhum, também se perceber e se reconhecer limitado, né, uhum, com a sua própria ajuda. Muitas vezes, gente, a gente não quer olhar para a nossa própria vida e lidar com as nossas próprias dificuldades. Aí o que a gente faz? A gente fica interferindo na nos vida outros. dos outros, né? A gente não quer, a gente não está com coragem de olhar para a nossa própria vida e encarar a nossa própria realidade, as coisas que a gente tem que lidar na vida adulta, né, no mundo que a gente tá inserido, aí a gente fica lá conectado com o nosso passado, né, com o nosso sistema de origem, e a gente não forma o novo sistema que teria prioridade perante esse Sim, de original nosso, né? Então isso é bem importante, assim, essa coisa do é, lugar. A única coisa que eu queria dizer também com relação à hierarquia é que tem uma hierarquia que não segue essa hierarquia da precedência, que é o relacionamento de casal, né? Por quê? sim, bem lembrado. No relacionamento de casal, não tem hierarquia, né? O Uhum, homem e a mulher, eles se olham em pé de igualdade, né? Eles estão no mesmo nível hierárquico, né? Não tem precedência, né? uhum, E eles se olham, né? Lógico, um como o feminino, o outro como o masculino, né, com características diferentes, né, mas complementares, uhum, né, e nenhum sistema é melhor ou maior do que o outro. Esse é bem interessante, né? E é, juntos eles podem criar um sistema novo que daí teria precedências perante os outros que já foram, né, que já... sim, é. A gente poderia até falar do que acontece quando, se eu também não tô no meu lugar ali como filha, ou como, né, como filha, porque eu sou uma mulher, dificilmente eu também vou conseguir estar no lugar, na igualdade ali do relacionamento de casal, né, Cami? Mas daí É, a gente, acho que é melhor uma outra pra gente falar disso, né, Cami? a gente podia fazer Porque uma já sobre faltam, relacionamento. porque agora a gente já, o tempo corre aqui e a gente ainda tem pra falar mais sobre as outras duas leis. Mas Mas, deixa eu só te falar uma coisa, só falando agora, já que você falou de filha, né? Tem também a hierarquia dos filhos, né? Que é a gente perante nossos próprios irmãos, né? é, Então, a gente tá também. Então, assim, o primogênito, né? Tem precedência, depois o segundo, o terceiro, o quarto. E muitas vezes, não muitas vezes, sempre é importante você saber a sua ordem perante os irmãos, tá? sim. Então, abortos, né? Natimortos também fazem parte dessa hierarquia, né? Então, Sim. assim, no meu caso, eu tenho minha irmã mais velha é viva, minha mãe teve 2 abortos, né? E depois veio eu. Eu sempre achei que eu Uhum, fosse a segunda. Só depois, quando eu conheci a constelação, que eu vi que eu era a quarta, né? uhum. Isso é muito Então, isso importante. é muito importante, faz muita diferença você Faz. saber quem é, né? Aonde você está, né? É, Perante esse sistema familiar.
Porque se observa nas constelações, né, Cami? Às vezes a pessoa tá tão perdida e o que às vezes estava que ela não conseguia realmente achar o lugar dela na vida. É É, porque no sistema ela também nem sabia, né? Não sabia que às vezes tinham outros irmãos. irmãos. Isso é bem. Isso representa muito, né? Parece que não, mas faz muita diferença a gente saber e se apropriar do nosso lugar. Por quê? É, Essa live vai ficar extensa. É porque então eu sou a mais velha. Eu sou a mais velha. O que que o mais velho tem às vezes a tendência de querer ocupar o lugar de um dos pais, né? Então ele quer cuidar dos irmãos, ele quer assumir a frente de tudo. Eu sou a mais nova. O que que o mais novo às vezes acontece é do mais novo querer assumir o lugar. Então são várias possibilidades de dinâmicas que eu saio do meu lugar. Então é observar e se portar como tal, né? Então, assim, eu sou a mais nova, então eu recebo mais, né? Eu recebi mais, então eu recebi mais dos pais, recebi mais os cuidados dos irmãos. Eu sou a mais velha, eu sou um exemplo. Eu posso ser um exemplo para os meus irmãos, eu posso ser um suporte, de certa forma, mas não querer ocupar um lugar de pai ou de mãe desses irmãos, né? Então, observar como que eu me comporto nesse, eu acho que o que a gente está querendo dizer aqui hoje é, daqui para frente, né, depois que tu ouviu isso, observar em cada relacionamento, né, como que eu tô perante meus pais. Ah, mas meus pais já morreram. Tá, mas como eu olho eles? Eu olho eles com julgamento de que o que eles fizeram foi errado. Eu olho eles com pena de que eles tiveram um destino difícil. Tá, como que eu tô perante meus filhos? Como que eu tô perante os meus irmãos? Eu acho que isso é uma coisa, é um passo que é bem significativo, né, Cami? A partir dessas coisas que a gente está falando, a pessoa pode interiormente fazer, né? eu acho um ótimo começo para você olhar primeiro essas relações mais íntimas do seu círculo íntimo, né? Só aí já vai ter muita lição de casa, né? Muita. Porque muitas vezes o que acontece é aquilo que a gente vê que depois a gente. Primeiro, essas dinâmicas elas se consolidam, né? Ali, nesse círculo íntimo da sua existência. E depois o que a gente faz é que a gente transfere Para essas as mesmas outras. dinâmicas para o mundo, para as outras relações. É, Né? Então, voltar para esse núcleo íntimo, né, de relacionamento seu é um excelente começo, Paty. Eu acho é. ótimo você ter falado isso, É sim. um baita de um trabalho. Se duvidar, o trabalho de uma vida inteira. Né? Porque como a gente vai transitando por vários pontos, né? A gente toma uma consciência, muda de lugar, toma consciência, muda de lugar. Essas relações, elas nunca são as mesmas, né? Então, assim, hoje, no dia de hoje, que eu já nem sei mais que dia a gente tá, mas eu sei que a gente tá em abril ainda de 2025, eu olho meus pais de um jeito. Aí eu faço uma tomada de consciência. Amanhã eu olho eles de um outro lugar. Então, é de uma vida inteira. Realmente é um trabalho de uma vida inteira, né? É. Mas não vamos assustar as pessoas. Vamos Não. começar. Só o feijão com arroz hoje. Só hoje. Vamos olhar só hoje. Pertencimento, Cami. O que a gente vai falar do pertencimento? Bom, o pertencimento, na verdade, ele passa por dois pontos, eu acho, principais, né? É que, primeiro, todos pertencem à família. Espera aí que eu peguei uma coisa aqui pra gente falar. Tá. Aqui, eu tinha pego um livro da Sophie que ela fez uma listinha bem prática aqui, que ela fala a quem Ah, pertence. ótimo. Que é Então, porque às assim, vezes a gente pode esquecer de alguém, né? E tá, as pessoas também podem achar que não, mas esse também pertence? Sim, pertence. Então, todos pertencem à família, todos têm o mesmo direito de pertencer à família e todos fazem parte e têm um lugar no sistema familiar, tá? Esse é Isso. o fundamento do que a gente quer dizer com pertencimento. Agora a Paty vai explicar, então, quem faz parte, né, Quem faz do... parte? Uhum. Então, aqui, ó, a Sophie colocou um capítulo que ela fala os membros do sistema familiar. E aí ela fala: normalmente pertencem à família os parentes consanguíneos a seguir, não importando se ainda estão vivos ou se já faleceram. Enumero abaixo todos os membros do sistema familiar como são reconhecidos pela nova constelação familiar. A lista vai muito além da primeira interpretação dada pela constelação familiar clássica. Então ela põe: todos os filhos, também os abortados voluntariamente ou espontaneamente, natimortos dados, os filhos dados ou os esquecidos. Meio-irmãos e filhos gerados por doação de esperma também contam plenamente como membros da família. Os pais e seus irmãos, incluindo os abortados voluntariamente ou espontaneamente, natimortos, os dados ou esquecidos, são considerados somente os irmãos biológicos dos pais, mas os parceiros e filhos destes, não. Então,
os irmãos biológicos, mas os parceiros dos irmãos e os filhos destes não. Os avós e, em poucos casos, os seus irmãos ou meio-irmãos. Que são os tios avós, né? Os tios avós, em alguns casos, dependendo da situação que aconteceu naquela família, sim, fazem parte. Principalmente se foi uma coisa trágica e que todo mundo quer esquecer que essa pessoa existiu. Os parceiros anteriores dos avós também são incluídos. Às vezes são incluídos também um ou outro dos bisavós. De uma família também fazem parte as seguintes pessoas, sem vínculo. Agora, as pessoas que não têm vínculo. Todos os que cederam espaço na família para alguém. Por exemplo, companheiros anteriores que deram lugar aos posteriores. Eles também deram espaço para os filhos do relacionamento posterior. Prova de que eles fazem parte é o fato de serem representados pelos filhos do próximo relacionamento, caso não reconhecidos. Isso daqui, ponto essencial também para relacionamento de casal, né, Cami? Às vezes o casal tá tendo conflito ali, não sabe o que que é. Um dos filhos tá identificado, tá representando esse parceiro do pai ou da mãe que não teve um lugar de reconhecimento, um lugar de E dignidade ali. respeito, né? Respeito era essa palavra. Todos cuja morte precoce ou perda trouxe algum benefício aos membros da família. Assim, contribuíram para a sobrevivência da família atual e seus descendentes. É o que acontece quando alguém morre precocemente e outros herdam seu patrimônio. Se essa pessoa não for vista como pertencente, ela mais tarde será representada por um dos filhos. Muitas famílias acumulam fortuna à custa de pessoas como escravos, serviçais. Essas pessoas fazem, portanto, parte dessa família, escravos, serviçais, porque ajudaram que essa família tivesse um lugar de abundância, um lugar, uma vida boa, né? Se um membro de uma família for responsável pela morte de outros, as suas vítimas passam a pertencer à família. Se um membro for responsável pela morte de outro, as vítimas passam a pertencer à família. Isso também se aplica de forma inversa. Quando há na família vítimas de assassinos com os quais não se tem laços de parentesco, esses assassinos também passam a pertencer à família da vítima. Prova é que, se não forem devidamente reconhecidos como pertencentes, eles serão representados por algum membro da família que sente em si a energia assassina dessas pessoas, mesmo sem saber nada a respeito. Agora que começa a entrar num negócio, Cami, que às vezes as pessoas acham que também tem um pouco a ver com a moralidade, né? Do que é moral, do que não é. Tipo, essa parte de assassinatos, né? Tipo assim, ai, tá, aqui agora o assassino vai fazer parte da família. Então, assim, não é aqui uma coisa de moralidade ou do que eu acho certo do que eu acho errado. É aquilo que a gente falou no início. Acontece. Isso é o que se observa na prática. Eu concordo, eu gosto, não vai fazer a menor diferença, né? E lembrando também, gente, que assim, aí eu acho que o pertencimento, ele passa muito pela questão do não julgamento, né? Então, assim, dependendo da época, né, tinha-se valores morais, né? Tinha definições do que era vergonhoso, do que era aceitável ou não, né? Uhum. E também, quando a gente olha, né, muito para os excluídos, a Paty falou muito sobre os que pertencem, né? Mas quando a gente fala sobre pertencimento, a gente automaticamente está falando sobre exclusão, né? Sim. Todos têm o mesmo direito de pertencer. A desordem acontece quando tem excluídos, né? E excluir não é só não falar mais sobre aquela pessoa, é não convidar mais ela para um jantar de família, não deixar aquela, não, ter vergonha daquela pessoa, Sim. não é? Uhum. Isso também é excluir, né? E ai, gente, eu perdi o fio da meada que eu ia dizer, né? Ah, e o pertencimento, ele também, ele passa muito pela questão e pelo ponto da nossa sobrevivência. Sim. Porque quando a gente é criança, né, muito antes, né, desse tema que a gente está falando agora sobre quem pertence ou não, quando a gente nasce, o ser humano é um ser social, né? E a gente Uhum. quer pertencer, porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Se a gente não tiver quem cuide de nós, se a gente não... E a gente percebe isso muito cedo, de forma É. muito intuitiva até, instintiva até, né? Que se a gente não pertencer àquele círculo que a gente observa, né? E aquela conduta que para aquele sistema é o aceitável, é o certo de ser feito, independente do que é moral ou imoral,
né? Uhum. Às vezes você nasce, sei lá, numa família de traficantes, por exemplo, Uhum. né? E aí você vai ser juiz do direito, né? Então, assim, é difícil. E É. a gente, para a gente pertencer e continuar ali naquele grupo, a gente faz qualquer negócio, não é? Exato. Porque isso daí passa muito pelo nosso instinto de sobrevivência. A gente parece, é como se engatilhasse uma memória infantil muito inconsciente de que se nós não pertencermos mais ao nosso sistema, onde a gente nasceu, onde a gente vive, nós vamos ser escorraçados e nós iremos morrer, Sim. né? Então isso tem e por causa disso a gente faz muitas coisas. Muitas coisas. Inclusive tomar partido, né? Então, assim, minha mãe tem problema com a irmã, por exemplo. Então se minha mãe não gosta da irmã, eu também não posso gostar. Como que eu vou, né? Minha mãe tem problema com a minha irmã, com a irmã dela, com a minha tia, então eu também não gosto. Minha mãe tem problema com a minha avó. Meu pai tem problema, sei lá, X, até mesmo com meu irmão. Então, eu começo internamente também para pertencer, continuar pertencendo e recebendo o amor dos meus pais, eu também tomo partido. E aí nisso eu já começo também a excluir. E aí grandes chances tem quando ele fala que os descendentes, né? Então tá bom. Meu pai tinha problema com o meu irmão, sei lá, X. E aí eu também já rompo com meu irmão. Beleza, eu cresço, eu tenho minha família e tal. Aí eu tenho meus filhos e às vezes, a gente tá dando exemplos hipotéticos aqui, mas os meus netos, um dos meus netos, ou até mesmo um meu filho, começa a se comportar como aquele irmão meu, que no caso pode ser o tio dele ou pode ser o tio vovô, e falou, nossa, mas é igual. Sim, porque às vezes é esse descendente que que assumiu isso, né, de fazer essa reintegração, como se fosse uma reintegração, e claro, gente, tudo isso é muito inconsciente, né, dessa pessoa que foi banida, de certa forma, porque aí ele fez alguma coisa lá que ninguém concordou, e aí se decidiu que não, ele não tem direito de pertencer, porque ele não é como nós. Então, se você está numa família de traficantes, tem um lá que decidiu que não quer mais ser traficante. Então nós rompemos com este. E aí, mais para frente, pode-se observar, né, que alguém se identifique com esses que foram excluídos, de certa forma, né? Então, o pertencimento é uma coisa. Tem muitas linhas filosóficas, né, Cami, que falam sobre o pertencimento, do quanto a humanidade tem essa necessidade, parece que é uma coisa intrínseca, original, né? Essa necessidade do pertencimento. E o Bert observou isso nessas dinâmicas familiares, né? É. E a solução, né? A solução para essa desordem, né, da exclusão é incluir amorosamente, né, sem Sim. julgamentos, aquele que naquela época, né, naquele momento, é, fez algo de que não era aceitável, É. não E tu é? sabe. E isso não significa passar porque a gente está passando pano, né, É, sobre aquilo, um assassino, alguém que fez algo. Isso não significa que aquela pessoa não tenha que pagar, né, não tenha receber as punições devidas, né, mas é simplesmente dar um lugar para aquela pessoa nos nossos corações. E como que a sim. gente faz isso, né? É olhando para aquela pessoa assim, e reconhecendo que nós não sabemos o contexto. E também olhando para aquela pessoa sem julgamento, e como que a gente não julga? É difícil não julgar. Por quê? Porque às vezes a Muito, pessoa faz Cami. uma coisa que a gente acha horrível, É. mesmo. Uma coisa que a gente não faria, mesmo. Né? Mas é olhar para aquela pessoa, aquele ancestral, ou aquela pessoa que está sendo excluída porque é alcoólatra e é agressivo. Ninguém quer ficar perto dessas pessoas, não é? Sim. A gente faz isso de forma até automática. A gente não quer mais aquela pessoa no nosso jantar de família, porque ele vai causar confusão, porque ele vai brigar com todo mundo, não é? Mas tudo bem, você pode optar por não conviver com essa pessoa, mas ainda assim, no seu coração, dá um lugar para aquela Sim. pessoa,
né? Isso você pode fazer mentalmente, você pode fazer desde que você sinta isso com verdade, né? Uhum. Por quê? Porque no fundo, gente, a gente observa que todos nós estamos a serviço de algo maior. Muitas Uhum. vezes, os nossos comportamentos, as nossas ações, elas estão conectadas com coisas que os nossos olhos físicos não enxergam, Uhum. não é? E quem somos nós? Quem somos nós para julgarmos aquela pessoa? Né? Nós não sabemos se aquele seu tio alcoólatra, ele está identificado com alguma outra questão, né, de solidão ou de Uhum. exclusão que vem de gerações, talvez do masculino excluído naquela família, não é? Então, aquele pai que não permaneceu na família e foi embora e deixou a mãe e os filhos, né, sem assistência, por exemplo, é difícil não julgar isso, não Sim. é? Lógico, essa pessoa tem que ser acionada judicialmente, né? Isso a gente não nega. E a conciliação, ela não romantiza. Tem muita gente que fala Uhum. que a conciliação romantiza, mas não é verdade, gente. A Não. conciliação, ela não romantiza isso. E nem passa pano, né, para aqueles. Mas é simplesmente olhar para além dessas Uhum. ações, olhar o humano que tem por trás daquela pessoa que agiu daquela forma, né? Uhum. Olhar a humanidade do outro, né? Olhar que talvez aquela pessoa também esteja identificada com algo que nós não estamos enxergando. Tá? Uhum. Isso facilita você conseguir no seu coração trazer, né, incluir esse membro para o sistema de novo. Isso faz É. muita diferença. Com Uhum. relação ao aborto, eu vejo é muito comum, né, da gente ver que os pais que abortaram, né, que tiveram um aborto, né, tanto espontâneo quanto provocado, mas muito mais nos casos que são provocados, a culpa é muito grande, Uhum. né, e o julgamento de si próprios também é muito grande, e aí a pessoa decide nunca mais falar sobre isso. Só que Sim. esse nunca mais falar sobre isso também é uma forma de exclusão, Sim. né, daquele bebê que foi abortado, que Uhum. morreu, Sim. morreu, né? E aí a gente não falar também sobre isso também não ajuda, Uhum. né? Não Então, ajuda. isso requer também, primeiro, incluir esses excluídos, né? É, é um ato de coragem, eu acho, também, Uhum. e muita humildade, viu? É isso que eu vejo, assim, quando a gente está nesse processo mesmo de incluir a todos, né? E olhar a todos com respeito, né? Reconhecendo que todos têm esse mesmo direito de pertencer porque fazem parte, porque nasceram no nosso sistema familiar. E isso não pode ser mudado. É, Cami, isso é muito sério. E assim, né? Eu acho que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu nem sei o que aconteceu no meu sistema familiar. Tipo, no meu tá tudo bem, né? Tal. Tá, beleza. Tu não precisa saber mesmo do que aconteceu e tal. E pode ser que no teu esteja tudo bem. Só que daí tu faz o seguinte exercício, então. Tu observa nas coisas cotidianas aí que que tu descobre, né? Nossa, não sei quem matou não sei o quem ou não sei o que, teve abuso, sei lá, das coisas mais perversas, vamos falar assim. Como que tu se sente diante disso? Dá uma raiva, uma sensação de impotência, dá uma sensação de dá um julgamento, o que que é que tu sente? Porque é um bom começo também, né? Às vezes eu não tenho nada, não sei nada sobre os meus ancestrais, mas na minha vida aqui cotidiana eu observo que eu tomo muito partido de determinada situação. Então, toda vez que tem eu vou falar qualquer coisa. Que eu vejo que alguém maltrata um mendigo, ou que tem uma coisa racial, sei lá, aquilo me dói, me fere, ou eu fico com raiva, ou eu quero ir lá e defender. Aí já tem talvez um indício de que tem alguma coisa que tu nem saiba no teu sistema familiar. E o que que tu pode fazer com relação a isso? Tentar exercitar essa coisa do não julgamento. Isso que tu falou é a mais pura verdade. Tudo está a serviço. Então, não é que a constelação está dizendo que está certo, aquela pessoa que fez uma coisa de errado. Está certo? Não, não está. Mas não sou eu que julgo, porque se Deus, cada um tem a sua crença e cada um acredita numa força, né? As pessoas que acreditam que tem uma força
maior, mas vamos falar de Deus, permitiu que essa pessoa viesse no meu sistema familiar, tem algum propósito, não é à toa. E aí, quem sou eu que vou falar que isso tá certo ou que tá errado? Ou que tá acontecendo naquela outra família, que o pai abandonou, que a mãe jogou no lixo, sei lá o que que aconteceu, que pode ser horrendo, sim, aos nossos olhos, mas estamos falando de seres humanos e que por alguma razão Deus permitiu isso acontecer também. Então não sou eu que julgo. Eu observo isso e eu tento ficar no meu lugar e sentir isso, como é isso pra mim, né? Porque É, se eu começo a exercitar isso, automaticamente eu também vou me reorganizando internamente, mesmo que eu não saiba do que aconteceu no meu sistema familiar, né? Mas é é. um exercício pra vida cotidiana, né? É. Por isso que eu falo que a constelação, ela nos mostra realmente uma nova forma de olhar para todas as nossas relações e para a vida também, né? E isso que a gente propõe, né, esse exercício, é um olhar diferente. Então, ao invés de Hum, olhar para as pessoas, né, para aquilo que te incomoda internamente, julgando, recriminando, né, é olhar aquilo, aquelas pessoas, ou aquela situação, aquele acontecimento, como adoecimento, inconsciência ou é, ignorância, sim. tá? Então, isso é um bom exercício também para a gente fazer com relação ao pertencimento. E aí fica muito mais fácil, né? Você vai ver que começa a crescer dentro de você, assim, um grande amor É, vai ganhando pela... força. um grande amor pelo ser humano, É, né? Eu é. acho isso muito bonito, esse É exercício do lindo pertencimento. mesmo, porque na verdade tu começa a ver que todos somos humanos. E tá, pode ser que eu não seja capaz daquele ato em si, mas dentro da minha humanidade, eu também sou capaz de tudo e qualquer coisa. É, Só que hoje eu escolho não fazer determinadas coisas pelo nível de consciência que eu tenho. Mas a partir do momento que eu sou um ser humano, vivendo uma experiência na Terra, eu sou capaz, sim, de qualquer coisa, né? Então, será que se a gente não tivesse naquelas circunstâncias, a gente teria agido de outra forma? Será que exato. a gente teria conseguido fazer coisas Uhum. diferentes se a gente estivesse vivendo naquele contexto da nossa ancestralidade ou daquela pessoa, né, que a gente julga hoje, que pode ser vivo ou morto, né? Sempre É. fazer esse exercício, eu acho que é bem interessante, bem É, importante. e a outra coisa, Cami, até que me ocorreu aqui, também que a pessoa pode observar, que a gente falou no início, né, de observar os efeitos, observar também os efeitos. Tá, aconteceu determinada situação. Então julga, mas julga com força, mas julga com vontade. E vê como que tu se sente depois. Mudou alguma coisa? Porque a situação em si não vai mudar, né? Mas como que tu fica? E aí, numa outra situação, tu decide, não, dessa vez eu não vou. Eu vou controlar aqui, eu vou observar minha mente e vou tentar ficar livre dos certos e errados, dessa coisa moral e tal. E como que é também? Olhar com mais amor e olhando que é um ser humano, que errou, que vai ter que responder sim perante as leis aqui que a gente está submetido. Mas como que eu me sinto? Né? É diferente? A pessoa pode fazer esse teste também. Julgar alguma coisa, depois não julgar e ver como que ela sente. Também é É. E bom coisas vão isso. acontecer, gente. Coisas acontecem o tempo todo pra gente É. julgar ou não, entendeu? Exato. E aí tu se observa e vê se tu fica mais forte, mais fraco. E Cami, aí, tá esgotando o nosso tempo. Vamos falar rapidinho sobre o equilíbrio? vamos. Pode falar então sobre equilíbrio entre dar e tomar. E tomar e o equilíbrio nas relações, né? Isso. Como que funciona esse equilíbrio, né? O que que o Bert observou aí? Vamos começar pela relação entre a nossa relação e os nossos pais, né? Então, os pais dão a vida, né? E os filhos tomam a vida. O que significa isso? Significa que eu é, tenho que fazer alguma coisa boa com a minha vida, né? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira querendo devolver aquilo que a gente recebeu dos pais, que é tão grandioso que é a nossa vida, né? Então é como se às vezes eu não tenho sossego, porque eu acho que eu tô sempre devendo para meus pais. Enquanto que, na verdade, por essa lei, o que seria o orgânico, o natural? Eu recebo a vida, assim como meus pais receberam a vida dos pais deles e passaram a vida adiante. Eu recebo a vida, eu passo a vida adiante, eu sigo minha vida com alegria, eu vivo, né? Eu vivo minha vida. Esse é um movimento natural, que não acontece muitas vezes, né? Muitas vezes é como se internamente ou inconscientemente eu ficasse querendo compensar e devolver a vida que eu recebi dos meus pais como se isso fosse possível, né? Não é, porque é grandioso demais. Aí também tem essa dinâmica também acontece com os professores, né? Mas eu vou deixar, de repente, tu fala sobre isso. E, e uma coisa que me ocorreu hoje, Cami,
com relação a esse equilíbrio no dar e no tomar, né? Uma coisa que eu estava comentando até com a minha mãe sobre a questão do favor. O favor, ele é um negócio interessante, né? Porque às vezes eu acho que eu tô fazendo um favor pra alguém. Então agora eu vou falar uma coisa bem cotidiana. Tô fazendo um favor pra alguém. Eu decido que eu vou fazer um favor pra ti, tá? Então, tá, eu observei tua vida e eu acho que tu tá precisando de alguma coisa. Aí eu penso, vou fazer um favor pra Cami. E aí, tu, que não me pediu ajuda, pensa assim, ai, tipo assim, tu não olhou aquilo como um favor e nem tá nem aí pra isso que eu tô te oferecendo como uma coisa boa. E aí tu dá uma resposta ou age de uma forma que eu pensei, nossa, mas eu tô fazendo um favor pra ela. Só que na tua interpretação também, tu acha que tu também tá me fazendo um favor. E aí fica eu olhando pro outro e penso, nossa, mas olha só, eu tô aqui fazendo um favor pra ele e ele nem aí pra mim. E tu também pensa, nossa, mas eu que tô fazendo um favor pra ela. Eu tava comentando com a minha mãe isso, quantas vezes acontece isso que a gente acha que tá fazendo um favor pra alguém, a pessoa também acha que tá devolvendo um favor pra gente. Nenhum dos dois está satisfeito, nenhum dos dois pediu ajuda e vira um mal-estar tão grande. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu queria falar aqui para a pessoa observar na sua vida cotidiana. Quantas vezes tu oferece ajuda para alguém que não te pediu ajuda e aí tu olha depois aquela pessoa como ingrata, como que aquela pessoa não tá reconhecendo o que tu está fazendo. Mas a pessoa não pediu, ela tá lá na boa. Então, o favor, hoje me veio muito forte essa coisa do favor. Mas É. eu vou deixar tu falar algumas coisas Então, assim. eu queria falar um pouco sobre essa parte do equilíbrio, né, do dar e o tomar, mas esse dar e esse tomar, ele gera um movimento. E quando tem esse movimento, né, a Paty falou quando isso fica parado, né, paralisado, quando alguém quer Sim. dar, mas o outro nem pediu, então ele não está Uhum. aberto ainda a receber. E isso paralisa a relação, não tem Uhum. movimento. E o saudável é quando tem movimento, quando alguém te dá algo e aí você sente tanta gratidão, tanto amor naquele ato que aquela pessoa fez por você, que aí você também te movimenta internamente a dar algo, a dar um pouquinho a mais. E Sim. aí a pessoa vai e retribui aquilo com Uhum. amor. E aí a outra vai falar assim, nossa, essa também me deu tanto amor, então agora eu também vou dar. E fica impelido a dar mais. E aí as relações crescem. Né? Sim. Esse movimento entre o dar e o tomar, saudável, é que faz com que as relações e a nossa vida cresça, na Uhum. verdade, E os né? vínculos se aprofundam, né, Cam? Porque é amoroso, Uhum. é como se fosse assim uma compensação entre esse dar e esse tomar, né? E Uhum. que fica em desordem, né? Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que na verdade não é paralisado, não é parado, né? É um Sim. equilíbrio entre o dar e o tomar saudável que gera um movimento da vida, né? Quando alguém só quer tomar sem dar Uhum. nada, né? Uhum. Aí essa pessoa, ela tá no lugar infantil, daquele que só quer receber, de forma até, Sim. eu diria até um pouco ingrata, sabe? Que só fala Uhum. assim, ah, não, mas eu tenho que tomar mais, eu tenho que receber Uhum. mais, aquela Uhum. pessoa não tá me dando o suficiente, eu quero mais, eu quero mais, eu Uhum. quero mais, como se fosse um saco sem fundo. E aí não gera essa troca de movimento. Uma Sim. hora isso finda, entendeu? Uhum. Porque uma hora a pessoa se esgota de tanto dar para você e ela vai embora, porque não tem Sim. mais nada para te dar, né? Uhum. E aí você vai como um vampiro buscando outro, que vai ter que te dar, vai Uhum. com aquela postura de ingratidão, mas também de exigência, né? Uhum. E isso gera desordem nessa relação e no final essa pessoa acaba sozinha, Uhum. sabe? E só que também o outro lado, né? Eu falei de quem só quer tomar, só quer receber, mas também tem aqueles que são muito comuns, gente. São pessoas que só querem dar. Sabe aquela pessoa que tem muita dificuldade de receber? Ela só Uhum. quer dar. Então é aquela pessoa que aparentemente é a mais generosa do mundo. Ela dá para todo mundo, é o generoso, aquele que dá, que só dá, mas nunca toma nada de ninguém, nunca Uhum. recebe nada, né? Nunca aceita, né? E se coloca no lugar daquele que recebe humildemente. E essa postura daquele que só quer dar também é uma postura arrogante perante os outros. É como se no fundo daquela pessoa ela estivesse dizendo assim para todos, né? Eu tô acima. Eu não Vocês não têm preciso. nada de bom para me dar. Só eu tenho para dar de bom para vocês.
né? Tudo que vocês tentarem ou quiserem me dar não vai ser bom o suficiente, então eu não preciso, né? Então é uma postura também que não gera esse movimento da troca, né? Porque a pessoa se coloca numa posição superior ao outro. E isso também fere essa ordem do Do dar e do equilíbrio. tomar, do equilíbrio, Agora, né? Cami, complementando isso tudo que tu falou. Onde isso começa? Então, assim, no primeiro exemplo, que a pessoa só quer tomar, 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 de tudo e de todos, e que nada tá suficiente, porque aqui no meu trabalho eu só faço, 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 porque aqui no meu relacionamento eu sou só eu, tá, 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 tá. Aonde começou? Começa lá atrás, muitas vezes, com a nossa mãe, que eu, desde pequena, eu olho e julgo e falo que aquilo que ela me deu é insuficiente, porque minha mãe não me deu o suficiente. E aí até um determinado momento, eu fico pedindo, 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 pedindo da minha mãe. Chega uma hora que a criança se cansa e ela fala: não, daqui não adianta, não vai sair nada. E ela fica com essa falta tão grande dentro dela que depois ela vai buscando em outros lugares e não encontra. E só sabe cobrar dos outros. E aí não tem o movimento nas relações porque ela se torna aquela pessoa que só cobra. E o outro exemplo da pessoa que aqui não quer receber nada, é como se internamente ela dissesse assim pra mãe: de ti eu não quero nada. Eu não quero. Eu não Pode ser, preciso, eu né? não preciso. E pode ser, às vezes, isso pode acontecer, como a gente já vê em muitas constelações, quando tem um fluxo com a criança e a mãe, um fluxo interrompido de amor. E aí a criança se fecha e fala: eu não preciso, eu posso seguir minha vida sozinho. E dali ela também não quer mais, ela não quer mais nada de ninguém, ela só quer dar, só quer dar. Porque ela se fecha, né? Então, muitas vezes essas dinâmicas, esses desequilíbrios, essas desordens, começam no seio familiar, nessa relação mais íntima que é a relação com a nossa mãe. Ou eu querendo muito, 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 incansavelmente, como se tudo que ela me desse, que ela já me deu tudo, mas eu ainda olho e acho que ainda foi pouco. Ou eu me fecho e falo: eu não quero nada, de ti eu não quero nada. Ou porque eu me fechei nesse amor interrompido, nesse fluxo que ficou interrompido, ou porque eu julgo, né? Minha mãe é tão ruim que de ti eu não quero nada. Eu quero ir bem longe, o teu destino ficar contigo, eu vou fazer tudo diferente, eu não quero nada. E aí é uma postura que eu adoto pra vida, né? É, exatamente, exatamente. Aí a gente transfere isso para todas as relações, né? Todas as nossas relações. Então, uma coisa que ajuda, né? Eu vejo assim, é a gente se colocar mais uma vez, né? Humilde, Humilde. né? Perante nossos pais, porque o mais importante mesmo é que eles nos deram a vida, em primeiro lugar, né? E que se hoje nós estamos aqui, foi porque eles nos deram o que foi suficiente. Foi suficiente. Porque senão a gente não estaria aqui, entendeu? E tudo que eles deram foi o que eles puderam, né? Foi o que foi possível para É, eles. Mas isso é muito difícil também, porque passa por muitas dores, a dor da falta, é, o trauma, né, da relação interrompida, né, de amor com os nossos pais. Mas é possível refazer esse uhum, caminho, né, é possível refazer esse caminho de amor, né, com os nossos pais, em primeiro lugar, e é possível encontrar esse equilíbrio mesmo entre o dar e o tomar. E eu acho que isso, a constelação, ela ajuda muito, é, né, a gente. muito. A gente entrar numa postura de verdadeira gratidão mesmo, É, né, pela nossa vida e por estar aqui. E não é só falar da boca para fora, é realmente sentir sentir. isso. E mais uma vez, né, tudo isso que a gente está falando das ordens do amor, eu acho que ele se fundamenta, né, no olhar para nós mesmos e para todos como seres humanos, né, e nos colocarmos numa posição humilde perante a vida e todas as nossas relações. Eu acho que isso resume É, né, tudo aquilo que a gente disse hoje. verdade, Cami. Eu acho que a gente pode encerrar porque foi a mais longa de todas, tá dando 1 hora. E você vê, né? A gente falou, eu achava que ia ser super rápido, 20 minutos a gente ia terminar. Você vê? Então, assim, tem Não. muita coisa para A gente falar. não falou quase nada. E a gente falou 1 hora. E o pessoal deve estar falando: meu Deus do céu, falaram quase nada, estão há 1 hora falando. Tá bom, vamos encerrar e a gente segue.
Tá bom. Gente, muito Obrigada. obrigada pela Obrigada. presença, dos guerreiros que estão Nos aqui com a guerreiros. gente. Muito obrigada. Eu fico feliz porque eu vejo que tem pessoas muito interessadas. Mais uma vez, né, dizendo que essa live vai ficar gravada. A gente vai postar alguns recortes para não ficar tão longo, né? Para as pessoas que É, quiserem ver algumas partes. E também lembrando que hoje foi excepcionalmente, a gente fez a live sim. às 20h30 de quarta-feira, mas a gente vai retornar nas quintas-feiras de manhã, às 10 horas. Lembrando que a gente também vai fazer temporadas dessa série, né, Sim, sim, Patrícia? sim, sim, Então, sim. talvez a gente vai fazer A mais gente uma dessa primeira temporada e depois a gente vai faz uma começar pausa e retorna. e a gente retorna, né, para a segunda temporada. Então, se vocês puderem, né, nos ajudar também, contribuindo com Gostemos. ideias, com temas, com dúvidas, a gente está super disposto e aberto aqui para vocês. Verdade. Obrigada, viu, Cami? Até mais. Um beijo para todos. Boa Obrigada, boa noite, Cami. noite. Beijo.